Olá! Câmara dos Deputados, em Brasília, aprova projeto que cria medidas de combate à corrupção. A votação é alvo de críticas de magistrados e promotores por conta de alterações feitas pelos deputados. Você vai ver ainda os destaques da sessão plenária de ontem. E mais, coral da Escola Creche Sementinha apresenta cantata natalina. Hoje é quinta-feira, 1º de dezembro, e o Portal da Assembleia já começou. O presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, Rodrigo Maia, disse ontem em plenário que o resultado da votação do pacote anticorrupção realizada na madrugada da quinta-feira precisa ser respeitado. Ele destacou que as votações foram todas feitas no painel eletrônico para garantir a transparência. A votação foi objeto de críticas no país inteiro por parte de magistrados e integrantes do Ministério Público por conta de alterações no texto feitas pelos deputados. Foi incluído na lei o crime de abuso de autoridade de juízes e procuradores. E foram retirados diversos pontos aprovados pela comissão especial que analisou a proposta. Ainda sobre a polêmica, acontece nesse momento em Brasília um ato público do Judiciário. Ontem, a Associação dos Magistrados do Maranhão concedeu entrevista coletiva falando sobre a votação. Os desdobramentos das medidas anticorrupção aprovadas pela Câmara dos Deputados na quarta-feira foi o foco da coletiva do presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Gervásio Santos classificou como uma retaliação ao trabalho que vem sendo desenvolvido no país por juízes e Ministério Público. Acompanhe trechos da coletiva. Ação e reação. E sem dúvida aqui funciona uma espécie de lei de Newton. Na medida em que há uma ação, há também uma reação. E essa reação ela tem sido orquestrada a partir de vários fatos que a princípio parecem isolados, mas que estão concatenados entre si no âmbito do Congresso Nacional, que vai desde a não votação do PL do subsídio da magistratura e do Ministério Público, as únicas carreiras que não tiveram nenhum tipo de aumento dos seus subsídios, até a tentativa de desvincular a magistratura, de dividir a magistratura brasileira, desvinculando o subsídio da magistratura em relação ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Intimidação. E seria cômico, se não fosse trágico, é que aqueles que estão à frente do combate à corrupção, juízes e promotores, acabaram sendo, em função das emendas aprovadas, acabaram sendo alvo da fúria ou da reação de determinados parlamentares. Para que vocês tenham uma ideia, foi apresentada uma emenda por um deputado do Estado do Maranhão, líder do PDT, e por esta emenda cria-se uma série de figuras, uma série de condutas em que o magistrado e o Ministério Público estariam enquadrados por crime de responsabilidade, ou seja, feriu de morte a independência e a autonomia da magistratura. Ameaça à democracia. Nós estamos assistindo um processo de desmonte do Estado. A PEC 55, a médio e longo prazo, ela produzirá um desmonte do Estado, sobretudo naqueles segmentos, naqueles setores mais essenciais à sociedade, à população mais carente. Saúde, educação, segurança, com o congelamento dos gastos. Então, no processo de desconstrução do Estado, em que sai o Estado social e entra o Estado mínimo, qual é o papel das carreiras de Estado? De quem tem essa percepção diminui. Então, o que nós precisamos demonstrar, e aí não é uma demonstração só da magistratura, do Ministério Público, eu volto a insistir, mas a sociedade, de uma maneira geral, ela precisa compreender que fragilizar o judiciário é fragilizar a democracia. A PEC que limita os gastos públicos do país pelos próximos 20 anos foi repercutida por vários deputados na sessão plenária de ontem. Acompanhe.
A sessão desta quarta-feira teve início com o pronunciamento do deputado Bira do Pindaré, que é contra a PEC que limita os gastos, aprovada em primeiro turno pelo Senado. Eu queria lamentar, senhor presidente, essa decisão, porque ela não resolve o problema da crise brasileira, ela não ataca, na essência, as causas da crise brasileira e só piora as dificuldades da população em relação ao acesso aos serviços mais elementares que são necessários para a sua subsistência, como saúde, educação, segurança pública, etc. O pequeno expediente seguiu com o pronunciamento do presidente em exercício, deputado Otelino Neto, que também repercutiu a PEC dos gastos públicos. É claro que é necessário cortar gastos para reequilibrar receitas e despesas, mas o atual governo cumpre um papel muito negativo quando resolve cortar justamente onde não deveria se reduzir jamais investimentos, nos setores essenciais como educação e saúde. Já o deputado Marco Aurélio destacou a Feira do Livro de Imperatriz, para onde destinou uma emenda de R$200 mil. O maior evento literário do Maranhão. E o Salimp, nós estamos neste ano, através de uma emenda que destinei, que dá uma grande satisfação ver a aplicação desta emenda pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, um valor de R$200 mil que estão sendo aplicados da melhor maneira possível, que garantiu a instituição do Vale Livro. Depois dos trabalhos na sessão, a Assembleia realizou no plenário uma sessão solene para a entrega do título de cidadão maranhense ao presidente da EMAP, Ted Lago. A proposta da honraria foi do deputado Estênio Rezende. A iniciativa foi do deputado Estênio Rezende, que prestou uma homenagem ao empresário pelo trabalho que vem realizando no Maranhão. Ele já era um maranhense de fato e que nós só faltávamos fazer de direito. E, para minha alegria, eu tive essa iniciativa, mas foram todos os meus colegas deputados que aprovaram por unanimidade. Dessa forma, entendo que foi muito justa e merecida essa honrosa homenagem ao nosso amigo Ted Lago. A cerimônia foi conduzida pelo presidente em exercício, o deputado Otelino Neto, e contou com a presença de parentes e amigos, entre eles gestores públicos, empresários e deputados estaduais. A história dele no Maranhão diz muito. Ele só não nasceu aqui, mas foi criado aqui. O pai tem toda uma história empresarial do Maranhão. Então, realmente é o reconhecimento no trabalho de uma vida ao longo desses 46 anos no Maranhão. Ele veio fazendo um grande trabalho à frente da EMAP. E nós do Sistema FIEMA estamos em parceria com o governo do estado, estamos em parceria com a EMAP, estamos em parceria com a prefeitura e onde nós estivermos e esses órgãos estivermos funcionando, nós estaremos juntos. Natural do Rio de Janeiro, veio para o Maranhão aos 2 anos de idade. Morou fora há algum tempo, mas sempre retornou ao estado, onde tem realizado um trabalho na área pública. Hoje está à frente da empresa maranhense de administração portuária, com uma gestão de destaque. A EMAP administra o Porto do Itaqui, que junto à Vale formam o segundo maior complexo portuário do Brasil em volume de cargas. O Maranhão considera os maranhenses de coração, eu até brinco com os amigos, era 99% maranhense, agora com essa homenagem do deputado Estênio Rezende, me torno 100% maranhense, como até vou falar daqui a pouco, aumentam muito as minhas responsabilidades, principalmente hoje, que ocupo um cargo público, né, gestão do governador Flávio Dino. Então me aproxima mais da população e eu acho que é um reconhecimento por tudo, uma trajetória de dedicação ao Maranhão. Você vai ver no próximo bloco. Prevenção do bullying nas escolas é discutido em seminário aqui na Assembleia. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.